Abre Mateus capítulo 12. Nós vamos ler dois textos, Mateus capítulo 12 e Mateus capítulo 21. Eu tenho que repregar, essa é uma pregação que nós já pregamos aqui, mas como há muitas pessoas novas, elas precisam entender, porque isso é a base. Mateus capítulo 12, verso 9, os que acharam, digam amém. Mateus capítulo 12, verso 9 diz: e partindo dali, chegou na sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma mão mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Mateus capítulo 21, verso 12. Ok? Mateus capítulo 21, verso 12 diz: e entrando Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tem convertido em covis de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas das maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram: ouve o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Da boca dos meninos ou dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Em algumas traduções, e ali passou a noite orando. Pode se assentar, meus irmãos, o Senhor peleja por mim e o Espírito fala a sua vida. Eu tenho que ser rápido, direto e objetivo, e preciso que você preste o máximo de atenção. Se você puder fazer apontamentos, é bom. Se você não tem como fazer apontamentos, ore ao Senhor, diga: Senhor, abre meu entendimento para que eu possa compreender toda a palavra que será ministrada, porque eu não posso sair daqui sem essa palavra. Você leu uma palavra de Mateus capítulo 12 que diz: e entrando Jesus na sinagoga deles. Primeira coisa que você precisa entender: há lugares que não são de Deus, há lugares que realmente são do homem. Possivelmente você entrou em igrejas que não são de Deus, mas são do homem. Usam o nome de Deus, porém pertencem ao homem. É o homem que dita as regras, é o homem que fala como deve ser, é o homem que rege a administração, é o homem, é deles. Ficou bem claro aqui que aquele espaço onde Jesus entrou não pertencia a ele. Você precisa entender que em vida de muitas pessoas que vêm na igreja, a vida não é de Deus, é dele. Há muitas casas de crentes que a casa não é de Deus, é deles. Há muitos relacionamentos de crentes que o relacionamento não é de Deus, é deles. Há muitos lugares que você vai que se diz ser cristão, porém não é dele, não é de Deus, é deles. Então você precisa entender e precisa definir hoje se a sua vida pertence a você ou pertence a Deus. Se Jesus Cristo é Senhor, ou Ele é apenas alguém que visita de vez em quando a sua vida. Repare que a sinagoga não era um lugar de adoração. Baixa um pouquinho, tá do microfone aqui. Baixa um pouquinho. A sinagoga não era um lugar de adoração. Era um lugar de debate. Havia no meio deles quatro tipos de pessoas estudiosas das Escrituras. Os essênios, que eram um povo que vivia eremitas no meio do campo, no meio do deserto, e vinham de vez em quando. Os zelotes, que eram um grupo armado, que queria tomar à força Jerusalém, não aceitava o domínio romano. E existiam dois grandes grupos, bem conhecidos nos dias de hoje: os fariseus e os saduceus. Deixa eu só explicar claramente. Os saduceus não acreditavam em nada. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos.
Os fariseus acreditavam em Deus, porém não acreditavam em milagres. Os saduceus acreditavam nas escrituras, porém não acreditavam em nada sobrenatural. Já os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditavam em anjos. Os fariseus acreditavam em milagres. Os fariseus acreditavam em manifestação sobrenatural. Então é possivelmente que eu possa estar falando por algum fariseu sentado aqui, que acredita, porém não vive. E o que eles faziam? Eles entravam nas sinagogas e debatiam as teorias deles. Aonde o homem domina, só vai ter discussões, só vai ter debate. Repare uma coisa, que aonde o homem domina, há sempre discussões. É por isso que na sua casa está sendo muito problema. Sabe por que está tendo muita briga? Porque Deus não é o centro. O que eu quero convidar você ou te exortar nessa manhã é trazer Deus para o centro da sua casa, o centro do seu relacionamento. Você está discutindo demais com os seus filhos, sabe por quê? Porque Deus não é o centro. Porque se Deus fosse o centro, você estaria buscando a Deus. Buscando a Deus, Deus tocaria nos seus filhos. Você está brigando demais com o seu esposo e com a sua esposa. Por quê? Porque Deus não é o centro. Porque se Deus fosse centro, você estaria assim: Senhor, como eu faço para agradar a minha esposa? E Deus diria: rapaz, faça isso, isso, isso. Ou então: Senhor, o que eu faço para mudar a cabeça daquele homem? Simples, ele ia dizer: faça isso, isso, isso. E a sua vida estaria completamente transformada. Oh, aleluia, porque a sinagoga é deles. Mas deixa eu te dar uma palavra para ver se você muda essa cara aqui nesse culto. Repare uma coisa, mesmo a sinagoga sendo deles, Jesus entrou. É isso que te dá esperança. Uma coisa que eu sei, Deus pode não ser Senhor ainda da sua vida, mas se Ele te trouxe aqui, é porque Ele está entrando na sua vida. E aonde Jesus chega, Ele não divide espaço, nem com o diabo e nem com suas manifestações. Aonde Jesus chega, Ele divide claramente quem manda no negócio. Mas repare uma coisa, e entrando Jesus na sinagoga deles, primeira coisa que Ele faz, Ele expulsa um demônio. Havia um homem com a mão mirrada, havia uma mulher que há 12 anos estava com as costas encurvadas, e Jesus ordenou ao Espírito. Primeira coisa que você precisa entender, o reino de Deus é dividido dessa forma. Ele ensina, Ele prega, mas Ele cura e Ele liberta. Quando Jesus chega, você precisa entender uma coisa, Ele chega para mudar, Ele chega para transformar. E a primeira coisa que Ele faz, Ele declara que um reino chegou, e para um reino chegar, outro reino tem que sair. Se o reino de Deus chegou na sua vida, o reino das trevas tem que ir para outra porta. Se o reino de Deus chegou no seu casamento hoje, pois o reino das trevas tem que sair com todas as suas bagagens. Se o reino de Deus chegou, se Jesus chegou na sua vida, algo tem que sair. Levante essa mão que eu quero profetizar já na sua vida. A luta que você está passando, Deus está determinando um fim. A peleja que você está enfrentando, Deus está dando um basta. Porque aonde Ele chega, algo tem que sair da sua vida. Então levante essa mão e declare: eu sei claramente o que é que tem que sair da minha vida. O que tem que sair da minha vida é essa contenda. O que tem que sair da minha vida é essa confusão na minha mente. O que tem que sair do meu relacionamento é esse espírito que tenta atormentar a minha vida. O que tem que sair da minha vida é essa enfermidade. O que tem que sair daqui é essa rebeldia. Porque onde Jesus chega, tudo tem que ser transformado. Se você crê nisso, receba em nome de Jesus. Mas repare que agora vamos dar outro nível. Você já entendeu que Jesus entra em lugares que não é dele? Amém? Agora, quando você entra em Mateus capítulo 21, no verso 12, preste atenção e leia a sua Bíblia, porque você precisa entender. Diz que entrou Jesus em outro espaço. Já não era mais a sinagoga deles. E diz: e entrando Jesus no templo de Deus. Quando você ler a Bíblia, você precisa ver que ela tem que ser lida de uma forma espiritual. Há muitas pessoas que querem ler a Bíblia apenas com o seu intelecto. Você não vai compreender nada da Bíblia. Porque a Bíblia não se discerne com conhecimento, se discerne no Espírito.
Repare que ele está dizendo, e entrando Jesus no templo de Deus. Há pessoas que dizem, Deus não habita em templo feito por mão de homens. Não, repare que ele está deixando bem claro aqui. Ele entrou no templo de Deus. O templo não era do homem, era de Deus. Mas era um amontoado de pedras e estrutura, mas está classificado como templo de Deus. Mas você sabe muito bem que Paulo escreveu, e se você quiser anotar, anote aí. O que é que a Bíblia fala sobre templo de Deus? Anote. Mateus capítulo 7, verso 21 e 22 diz que Deus edificará uma casa. Aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica é semelhante a alguém que edificou uma casa. Ele está falando de você. João capítulo 14, verso 23. Anote. Se aquele que ouve as minhas palavras, Mateus 14, verso 23, e ele ama os meus mandamentos, eu e meu Pai viremos até essa pessoa e nele faremos morada. Tiago capítulo 4, verso 5, o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes ou zelo de vós. Tiago, capítulo 4, verso 5. Você está anotando, eu estou dando tempo para você anotar. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14, diz que o Espírito Santo habita em nós. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Agora, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 16 ao 19, diz que o Espírito Santo fez de você templo dele. Não entenderam? O Espírito Santo veio na sua vida e fez de você templo, lugar de adoração. Você precisa entender que tudo em Deus é tridimensional. Deus age sempre na terceira dimensão. Porque, repare uma coisa, como é que a Bíblia começa? Abraão, Isaac, Jacó, Pai, Filho, Espírito Santo. Lugar, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Quando você, tem gente que só fica em Jesus e tem a salvação, mas não tem poder. Há muitos crentes que são salvos e param só em Jesus. Tem a salvação, mas não tem a manifestação do Espírito Santo de Deus. João Batista estava batizando nas águas, ele disse, eu estou batizando em águas, mas vem um que é mais poderoso do que eu atrás de mim, e ele vos batizará não numa constituição, ele te batizará não em liturgias, ele te batizará não em religiosidade, mas ele te batizará no Espírito Santo e com fogo. Eu estou sentindo, aleluia. Então você entendeu que ele é sua habitação. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Neles habitarei, e entre eles viverei. Então você já entendeu que o templo de Deus é? Vai, levante a mão os templos de Deus. Os que são casa de Satanás, fica a mão abaixada. Mas se você é templo de Deus, você aprende o que eu vou te dizer. Você tem que saber que Ele habita em vós. Então, quando Deus entra no templo dele, o que é que Ele encontrou? Ele encontrou uma bagunça. Ele encontrou gente que vendia, ele encontrou cambistas, ele vendeu mesas daqueles que vendiam e pombas presas em gaiolas. O que você precisa entender é que quando você entra pelaquela porta, você está em um reino. Daquela porta para fora, você está sob o regime democrático. Quando você sai daquela porta, você está vivendo sob um país que é regido por uma lei dada pela democracia. E a democracia é um conjunto de leis que tem uma carta magna, que é regido pela uma carta magna, que é um conjunto de leis, onde a tônica máxima, onde que ela se envaidece, dizendo que todo indivíduo tem a liberdade de se expressar. Ele tem direito de ir e vir, na qualidade de se expressar, tocando em miúdos para que você possa entender. Fala o que quer, faz o que quer, do jeito que quer, aonde quiser, da maneira que bem se apetecer. Para a igreja, o que é o problema? O problema é que os crentes querem democratizar o reino.
As pessoas entram na igreja e querem democratizar, achando que não, eu tenho direito. Sim, você tem direito de acordo com a Constituição do reino. Então você precisa entender o reino para aceitar os seus direitos. O que é que acontece hoje? É uma bagunça. Você vai exortar a pessoa assim: não, pastor, não aceito a sua palavra, porque na minha vida mando eu. Eu caso com quem eu quero, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu quero, do jeito que eu quero. Se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser adulterar, eu adultero. Se eu quiser falar mal da pessoa, eu falo. Se eu quiser dizer isso, eu faço. Se eu quiser abandonar, eu abandono. Eu faço o que eu quero, porque eu sou democrático. Aí ele vem para o reino e Deus fala assim: não é nada disso. Na sua vida mando eu. Você fala o que eu quero. Você vai onde eu quero, do jeito que eu quero. Você se relaciona com quem eu quero. Você fica com quem eu quero. Você trabalha onde eu quero, porque o dono da sua vida sou eu. Isso é a diferença entre democracia e reino. O que acontecia nesse lado é porque eles tinham democratizado. Havia um edito sacerdotal, haviam 2 sacerdotes, um genro e um sogro, Anás e Caifás. E eles tinham corrompido. Na verdade, todo sacrifício teria que vir em duplicidade. Mas eles fizeram um edito assim: não, traga um só. E o mesmo animal que era apresentado era o mesmo animal que era vendido depois na barraca. Uma corrupção que estava acontecendo. Agora entenda uma coisa: quando você lê a Bíblia, você tem que saber que ele está falando de você e não das pessoas de fora. Quando Jesus entra na sua vida, ele encontrou uma bagunça. Está vendo? Ninguém aceita. Quando Jesus entrou na sua vida, ele não achou a casa ordenada, ele achou uma bagunça. Quem é que está dando câmbio na sua vida? Quem é que dá preço na sua vida? É você? Quem é que dá os valores? Quem é que valoriza as coisas? É você ou é Deus na sua vida? Então está tudo errado. Quem é que está dando os valores aí? Quem é que dá o valor da oração? Quem é que está dando o valor da palavra? Quem é que tá? Porque tem gente que fala assim: chegou a palavra, vamos levantar, vamos passear. Eu só vou na hora dos cânticos. Eu só vou. Não gosto. Quem vai pregar é fulano. Não, então não vou ouvir. Você que está dando o valor da pregação, você que está dando o valor da oferta, você que está dando o valor do que você deve fazer. Quem é que está cambiando? Quem é que está vendendo? Compra e venda. Você acha que Deus se vende? Você acha que Deus vai se vender com uma ofertazinha que você dá, sem consertar a sua vida? Tem gente que vem para a igreja: Deus me dá aquele homem, mas ele está namorando outra pessoa, então Deus vai separar aí, e aí Deus me dá. Deus não destrói uma coisa para construir outra. Deus não faz isso. Agora tem um monte de gente achando que pode dar valor nas coisas de Deus. Não, porque eu sou dizimista e ofertante na igreja, Deus vai ter que me engolir com ala abaixo. Não tem importância, o pastor fala o que ele quiser, mas depois eu dou oferta. E quando eu sair, eu pego quem eu quiser, eu fico com quem eu quiser, eu vou onde eu quiser. Não é assim no reino. Quem é que está dando a ordem aí na sua vida? Você queria o quê? Um profeta que viesse falar para você suas coisas boas? Vou te ensinar daqui a pouco como é que você anda em milagres. Vou te ensinar antes, mas primeiro eu preciso te mostrar como é que Deus arruma a casa. Quem é que está dando a compra e a venda? Quem é que está dando valores aí? E tem mais, cadê o Espírito Santo na sua vida? Pomba na Bíblia significa Espírito Santo. Repare que o Espírito Santo em muitas igrejas está dentro de uma gaiola. Não fala não, Espírito Santo. Não revela não. Eu não tenho medo de Deus revelar nada da minha vida na sua vida. Sabe por quê? Porque minha vida está diante de Deus. Você não tem que ter medo das pessoas saberem o que acontece na sua vida, porque a sua vida tem que estar diante de Deus. Tem muita gente que tem medo. Sabe por que o Espírito Santo não pode se manifestar em muita igreja? Porque o altar está quebrado, o altar está corrompido, o altar está cheio de sujeira, cheio de imoralidade. Aí Deus começa a revelar para os pequeninos e ele começa: não, põe para fora. Mas nessa igreja, escute uma coisa: eu não tenho medo de Deus revelar nada na sua vida. Sabe por quê? Porque meu altar e o altar dessa igreja está diante do Deus que nós servimos. Oh, canamba, subianaia. Cadê o Espírito Santo? Algumas pessoas: não revela não. Tem pessoas que não podem passar na frente de um profeta que já treme. Não, Deus não deixa ele saber, não deixa ele falar. Deus, cuidado, por quê? Cadê o Espírito Santo? Vamos soltar esse Espírito Santo hoje.
O Espírito Santo, aí quando Jesus entrou, ele chutou as mesas dos cambistas, porque ele falou assim, ele identificou esses 3 tronos, pessoas que estão determinando o câmbio, pessoas que estão vendendo e comprando coisas de Deus, e pessoas que estão prendendo o Espírito Santo. Ele vem, vira as barracas, quebra e diz, quando eu entrar na vida de uma pessoa, quem vai dar o câmbio, quem vai dar o valor da oração é meu Pai, quem vai dizer o compra e venda foi meu sangue vertido na cruz, e quando eu soltar o Espírito Santo, ele vai dizer, vai Espírito Santo, faça do jeito que você quiser. Seja adorado no nosso meio, Senhor. Seja exaltado no nosso meio, Senhor. Faça da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Oh, la manda checa na la balaba sole malamas. Ranala cana chole malamas. Feche seus olhos, estou sentindo uma presença de Deus. Levante sua mão e feche seus olhos. Adore a Deus por uns minutos, Senhor. O Senhor é que tem que ser adorado. Teu Espírito tem total liberdade. Fique à vontade no nosso meio, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Senhor. Age da forma que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser, em quem o Senhor quiser aqui dentro, Senhor. Fique à vontade. Fique à vontade entre nós, Senhor. Levante a sua cabeça e preste atenção no que eu vou te dizer. Volte a olhar para a sua Bíblia. Verso 13. Vou te ensinar o que acontece quando Deus limpa a casa. Se nessa manhã Deus está operando algo na sua vida de mudança, tem que acontecer o que está acontecendo no verso 13. Se Deus está tirando as mesas dos cambistas do seu coração, pare de achar que isso é coisa que Ele está falando sobre templo externo. Ele está falando sobre o templo interno, que é você, que sou eu. Se Deus está mexendo na sua vida, se Deus quebrou as mesas dos cambistas, se Deus chutou a mesa daqueles que vendiam, se Deus nessa manhã abriu as gaiolas, soltou o Espírito Santo na sua vida, tem que acontecer o verso 3. Primeira coisa, está escrito: aonde o Espírito Santo tem liberdade, a igreja ama a palavra. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, isso aqui passa a ser o amor da vida de uma pessoa. Isso aqui não é um livro comum. Isso aqui não é qualquer livro. Isso aqui é um livro sagrado. Isso aqui é a maior arma que um crente pode ter: a constituição do reino de Deus. Aqui você sabe seus deveres, aqui você sabe seus direitos, aqui você sabe o que reivindicar de Deus e o que depositar nas mãos de Deus. Quando o Espírito Santo está solto na sua vida, primeira coisa que Ele faz você amar a palavra de Deus. O Salmo 119 diz: antes eu andava errado, Senhor, mas agora guardo a Tua palavra. Antigamente eu fazia tudo de errado, Senhor, dentro da igreja, mas agora eu guardo os Teus mandamentos. Antes eu era afligido porque não Te conhecia, mas agora, Senhor, conheço os Seus estatutos. Onde Deus toca, a primeira coisa faz Ele amar a palavra. Por que você ama a palavra? Porque João 1 diz: no princípio Ele era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Quem ama a palavra ama Jesus. Quando você ama a palavra, a própria palavra começa a tratar com você. E quem ama a palavra dá o segundo passo. Vamos, diga comigo o segundo passo. Depois do amor à palavra, ele disse: a minha casa. Quem é a casa? Ele está dizendo: a minha casa, não é a casa do vizinho. Da casa do vizinho eu não sei. Não, leia aí.
Qual é a característica da casa de Deus? Uma casa que faz campanhas de prosperidade. Uma casa que faz campanha de vitória. Uma casa que faz campanha disso. Não, a minha casa terá uma característica única. Única. Quem ama a palavra pratica a oração. É impossível você dizer para mim: eu sou crente e não gosto de orar. É impossível você dizer: eu amo Jesus e não fala com Ele na oração. Quem ama a palavra se torna uma casa de oração. Você acorda de manhã falando com Ele. Você levanta e vai pela rua falando com Ele. As pessoas te chamam de doido. Tem uns que pegam até o telemóvel para não parecer, para disfarçar. Ainda continua: Senhor, eu estou aqui, viu Deus? Eu estou falando com você, viu? Eu estou indo para aquele trabalho. O Senhor sabe como é que é aquilo. Mas o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe o que está acontecendo aqui. Você está na sua casa, você está orando. Você vai comer, você ora. Você sai, você ora. Você vem para a casa de Deus e diz: Senhor, eu estou indo lá para aquele lugar. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, porque eu preciso ouvir a sua voz. Quem ama a palavra, vem para a prática da oração. Há uma semana de oração profética começando. 6 dias de 1 hora só por dia. Eu conto no dedo as pessoas que vêm. Sábado teremos 24 horas ininterrupta. Não para. Das 10 da manhã até as 10 da manhã no domingo. A oração é contínua. É contínua. Não para. Porque está movimentando as águas. Pastor, o que eu faço aí nessa oração de 24 horas? Venha se derramar na presença dEle. Venha dizer que Ele é tudo o que você precisa. Vamos comigo. Ama a palavra, pratica a oração. Se você praticar a oração, irá sair da sua vida ladrões que estão te roubando. Há pessoas que estão me ouvindo aqui, que a sua vida está sendo roubada. Ladrões estão roubando a sua alegria. Ladrões estão roubando a sua fé. Ladrões estão roubando a sua comunhão com Deus. Ladrões estão dentro, roubando a sua saúde. Mas quando Jesus chega e Ele põe a casa em ordem, você começa a amar a palavra. Amar a palavra, você começa a orar. E quando você começa a orar, eu estou profetizando na sua vida. Salmo 56, verso 9: quando eu a ti clamar, Senhor, retrocederão os meus inimigos. Terão que sair da minha vida. Porque se você é a casa de Deus, Deus não divide espaço com mais ninguém. Por isso você tem que declarar guerra. Eu estava falando com uma pessoa: pastor, olha por mim, eu sou com vício disso, fiz aquilo, mas eu não aguento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você é a casa de Deus, você tem que se indignar com tudo que está de errado na casa de Deus. Porque tem gente que adora olhar a casa de Deus do vizinho, mas a casa mesmo dele não arruma. Quando você olhar para a sua vida, Deus, eu não aceito estar viciado. Porque a única coisa que eu quero estar viciado é na tua presença, na tua palavra e na oração. Então você tem que decretar uma guerra. Sabe como é que muitas pessoas começaram? Eu conheci pessoas que falam assim: Senhor, eu creio que o Senhor me libertou do tabaco. Está aqui. No outro dia deu a vontade, ele foi lá, comprava, fumava um, voltava, está aqui, Deus, de novo. Quando começou a pesar no bolso, ele falou assim: ou eu paro ou isso aqui vai ficar caro. E aí Deus aceita sacrifício. Eu quero desafiar você que ainda está fumando. Se você ainda não tem força para fumar, eu quero que você deposite todos os seus maços de cigarro aqui, toda vez que você vier aqui. Toda vez que você vai dizer: não, estou pondo aqui, ó. O Senhor me libertou. Aí Deus aceita um sacrifício. Sabe por quê, irmãos? O templo não pode estar sujo. Volte para a oração. Eu quero te convocar a vir essa semana de oração. Quero ver você nas 24 horas de oração. E vamos ver se Deus não faz milagre. Porque você acha que Deus tem curado pessoas com sida? Deus tem curado pessoas com cancro, pessoas com bulimia,
o útero completamente destruído, está tendo o segundo filho. Como é que o médico diz isso? Seu útero não sustenta um filho. Mas é meu segundo. Você precisa acreditar que quando você está orando, você deixa de ser essa pessoa normal e você entra no sobrenatural de Deus. Aprende uma coisa: amou a palavra, praticou a oração, os ladrões vão embora. Continue lendo, preste atenção. O que acontece quando os ladrões vão embora? Leia comigo. Verso 14. E foram ter com ele. Ele quem? Ele quem, irmãos? Jesus, diga de novo, Jesus. Foram ter com eles o quê? No templo, cegos e coxos, e ele os curava. Preste atenção que é fácil para você entender a palavra não é difícil de entender, não. Jesus está no templo, então as pessoas virão até você. Virão até você. Virão até você. Porque eles sabem que você tem Deus. As pessoas doentes vêm até você. Você impõe as mãos e Ele cura. Você ora e Ele cura. Você fala e Ele transforma. Você fala e Ele liberta. Quando você está conectado com Deus, realmente os problemas vêm até você. E você levanta a sua mão e os milagres acontecem. O que Ele está dizendo é o seguinte: assim que a casa é limpa, assim que a palavra é estabelecida, que a oração volta a ser praticada, os ladrões vão embora, milagres voltam a acontecer na sua vida. Entenderam? Vou explicar de novo. Vamos ler de trás. Leia comigo, vou te ensinar uma técnica para você entender claramente. Verso 14. Para milagres acontecerem na minha vida, primeiro, os ladrões têm que... Leia de trás comigo. Mas como é que saem da minha vida? Praticando a oração. Mas como é que eu pratico a oração? Amando primeiro a palavra. Como é que eu amo primeiro a palavra? O Espírito Santo tem que estar solto na minha vida. E como é que o Espírito Santo está solto na minha vida? O Espírito Santo só é solto na minha vida quando eu já não domino. Deus começa a governar, Ele que dá o câmbio, Ele que dá a venda. Quando Deus governa, o Espírito Santo está solto. O Espírito Santo está solto na minha vida, eu começo a amar a palavra. Amar a palavra, eu começo a praticar oração. Praticando oração, os ladrões da minha vida têm que sair. Saindo os ladrões, os milagres voltam a acontecer. Alguém precisa responder essa palavra. Alguém precisa tomar posse dessa palavra. Você acha que é difícil isso? O problema é o seguinte: não existe caminho mais fácil. Na vida do crente, você tem que fazer o que tem que ser feito. Vai, me ajude aí. Liberte essa pessoa que está ao seu lado. Diga: seja liberta agora. Diga para ela: seja liberta agora. Não há atalhos. Diga para ela: não há atalhos. Faça o que Deus está te mandando fazer. Diga: faça o que Deus está te mandando fazer. Não há atalhos. O problema é que a igreja quer atalhos. Eu sei que você está aqui doido para Deus te curar, Deus te libertar. Sim, Ele vai fazer, Ele faz. Mas o problema não é Ele fazer. O problema é você manter o milagre acontecendo. Deus não quer que você venha aqui desesperado todos os dias, precisando de uma coisa. Ele quer que você leve Ele para a tua casa. E quando Ele chegar na tua casa, Ele vai colocar tudo em ordem. Porque não existe coisa mais maravilhosa do que você saber que tanto na igreja como na tua casa, o mover sobrenatural é o mesmo.
A mesma sensação que eu estou sentindo nesse culto, eu sinto quando eu vou deitar na minha casa, quando eu deito na minha cama, quando eu abraço a minha filha, quando eu beijo a minha esposa, quando eu sento no meu sofá, quando eu sento na mesa para comer com a minha família, quando eu vou dar graça pelo alimento. É a mesma sensação, porque não existe coisa melhor do que você saber que Deus está com você em todo tempo, em todo lugar, aonde você for, Ele vai com você. Alguém precisa receber essa palavra. Você precisa saber que Deus está em todos os lugares, mas você precisa levar a mana xaracanacharás. Incline a sua cabeça. Rana cantorobia na lamanda xalabacite candalamama charas. Para nós terminarmos, verso 15. Então, vindo os principais dos sacerdotes, indignaram-se pelo que estava acontecendo. Eu odeio a religião. Eu sei que a palavra ódio é uma coisa muito forte, mas eu odeio a religião. Levante sua cabeça e preste atenção no que está acontecendo. Jesus está curando, libertando, transformando. E os religiosos estão indignados. Não pode. Não foi assim que eu aprendi. Não. A irmã está de calça, a irmã está de brinco. Não pode operar milagre assim. O quê? Não. Ele acabou de chegar na igreja, não passou pelo curso 1, 2, 3, 4, não foi batizado nas águas e já está falando em línguas. Não foi assim que eu aprendi. Diz que os principais dos sacerdotes e os escribas indignaram-se. Por que eles indignaram? Porque os meninos, as crianças estavam gritando: Hosana, Ele está no nosso meio. Hosana, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está no nosso meio. Ele vive no nosso meio, Ele se manifesta no nosso meio. Aí eles começaram a ficar indignados, sabe porque religioso é assim. Ele tem uma casta, ele tem uma boa vestidura, ele tem uma boa formação, ele tem uma boa postura, porém está oco por dentro. Ele tem até um conhecimento teórico, mas não sabe fazer nada. Você sabe que a única coisa que Jesus elogiou os fariseus, sabe qual foi? Se você não sabe, vou te ensinar. A única coisa que Jesus elogiou eles foi no dízimo. Ele disse: vocês dão o dízimo da hortelã, dízimo da romã, dízimo daquilo. Vocês fazem muito bem, mas pena que é só isso que você faz bem. Porque naquela época, repare uma coisa, quando Jesus vai falar com uma pessoa, ele usa 3 palavras, na terceira ele vai dar uma ênfase. Ele diz: escribas, fariseus, hipócritas. Sempre que Jesus for falar de uma pessoa, ele vai dar uma ênfase na terceira palavra que ele vai dar. E quando ele estava falando dos fariseus, ele estava falando assim: a única coisa que você faz bem é dar o dízimo. Sabe por quê? Naquela época era tão normal dar o dízimo, que até os hipócritas davam. Ninguém deu glória a Deus. Então, se você está perdendo, é impossível que você está perdendo até para os hipócritas, porque até um fariseu dá dízimo. Mas deixa isso para lá. Sabe o que um fariseu estava fazendo aqui? Os meninos estavam sentindo a presença de Deus. Deus está levantando uma geração que não se prende a tradições humanas. Deus está levantando uma geração de crentes aqui dentro, de pessoas que querem honrar a Deus, não as coisas de Deus. Deus está levantando aqui dentro que estão dispostas a dizer: eu estou disposta a trazê-lo para o meio de nós. Quando você ora ao Senhor, você precisa entender: Hosana. Os meninos estavam dizendo: Ele está no nosso meio.
Ele está agindo no nosso meio. Eu estou sentindo Ele aqui. Eu estou sentindo a glória dEle. Ele está falando comigo. O meu espírito está reagindo. Eu estou sentindo o toque dEle. Algo está acontecendo na minha vida. E eles estão sentindo, eles estão dançando. Porque quando você sente a presença de Deus, você começa a celebrar. É impossível você sentir a presença de Deus e continuar com cara de triste. É impossível você estar na presença de Deus e ficar com a cara amarrada. Porque onde Ele está, Ele se manifesta. Onde Ele está, Ele começa a fazer. Eles começam a celebrar, a celebrar, a celebrar. Ele está no nosso meio, Ele está no nosso meio. Aí vem o fariseu e diz: não concordo. A irmã está pulando. A irmã está rodando. O irmão está fazendo um aviãozinho. Não concordo com isso. E daí, irmão? Menino faz meninice mesmo. E se existe uma coisa gostosa, é estar numa casa onde tem meninos, criança. Quem aqui gosta de ficar na casa de velhos? A não ser se ela seja uma boa cozinheira, não vale a pena. Porque coisa divertida é você ter um miúdo, uma criança em casa. Vai desarrumar tudo. Você acaba de arrumar, você tem que voltar de novo arrumando. A televisão está sempre no máximo. Está sempre imaginando coisas. Está sempre fazendo. Está sempre trabalhando. Está sempre fazendo. E aí você virou constitucional. Colocaram uma placa dentro do seu peito: patrimônio histórico das Assembleias, ou da Batista, ou da Presbiteriana, seja do raio que for da sua vida. Você virou um patrimônio histórico. Deus está manifestando, Deus está curando. Já vi isso. Sei como é. No ano de 1974, em Bolinha, Jesus tocou tão profundamente na minha vida. Mas depois disso nunca mais fez nada. Quando eu tinha 12 anos, eu ouvi Deus falar comigo. Hoje eu estou com 83. E Ele ainda não fala mais comigo. Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, você precisa voltar a ser criança. Qual foi a resposta de Deus para os fariseus? Ele diz assim: eles vêm assim: você não está vendo o que eles estão fazendo? Eles foram reclamar com Deus. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Eu assim, vi. Você que não viu. Ele disse: não lestes? Você não leu? Você não sabia que o salmista diz que dos pequeninos vem o melhor louvor? Está aqui. Você não leu porque você não quis. Leu revista, passou tempo na internet, viu o Facebook, viu o Instagram, viu não sei o que. Não leu. Então perdeu. Porque está escrito. Está escrito que você tem que ser como criança. Quando você fala para uma criança assim: rapaz, você acabou de se tornar um super-herói. Ele põe uma capa no pescoço e sai voando. Fala para uma criança que ela tem poder espiritual e você vai ver o que ela vai fazer na sua casa. Pegue a sua filha e diz: Deus te escolheu desde o ventre, Ele está te capacitando com poderes sobrenaturais. E você vai ver o que ela vai fazer na sua vida. É porque você cresceu. Não, eu sou maduro, pastor. Peraí, sou maduro. Maduro não, você está apodrecido. Está na hora de cair e nascer de novo. Porque quando você sente a presença de Deus, você não está preocupado com o que as pessoas estão falando. Você está preocupado se Ele está se agradando. Ontem nós pegamos uma ministração sobre Davi, sobre o tabernáculo de Davi. Maravilhosa. Escute. Quando Davi está trazendo a arca, ele está dançando. Tanto que as cuecas dele começaram a aparecer. O rabinho dele começou a aparecer, começaram a falar. Aí Mical, mulher dele, estava na torre. E a Bíblia diz que quando ela olhou para aquilo, ela desprezou Davi.
Davi está celebrando Deus. E a religiosa está dizendo: que coisa feia. Dançando para Deus. E diz que quando Davi chegou todo festivo, ela foi, porque religioso é assim, irmão, vai querer te afrontar. Você está alegre, ele está triste. Você está tão feliz que a sua felicidade o incomoda. E aí você começa a celebrar. E quando você está celebrando, o religioso fala assim: não sei por que você está alegre. Deus não está muito nesse negócio não, viu? Ah é? Deus está na sua vida? Repare que todo religioso é infrutífero. O que aconteceu com Mical? Quando ela foi falar que não concordava, que aquilo é uma vergonha, que ele parecia um vadio dançando, automaticamente ela se tornou estéril e não pôde mais dar filhos. Ou você se livra da religião hoje, ou você vai passar indo e entrando em igrejas daqui, ali, daqui a acolá, sem nunca gerar um fruto espiritual, sem nunca ter um fruto de alegria, sem nunca ter um fruto de felicidade, sem nunca dizer assim: Senhor, isso aqui foi o Senhor que me deu, e eu estou celebrando na tua presença. Toro bianando sire, la lamanto lo becando si, melete candoro bianado na alma mama xerave, decamando lá, tu és lindo, Senhor. Hosana, Hosana, ramamba si, decamala baixala babamas. Que manda lá, mas Marcos, fica de pé, Marcos. Checa na lamanda, chole balassuderas. Checa malamanda, chole malacandolo benalamamasi. Assim diz o Senhor, acantola. Assim diz o Espírito do Senhor a sua vida. Eu já me antecipei aos seus sonhos quando te mostrava tu como um guerreiro. Desde criança tu fosse um guerreiro. Teu sonho sempre foi ser guerreiro. Eis que sobre ti eu imponho uma armadura, diz o Senhor. Uma armadura que ninguém pode tirar. Eis sobre ti eu estou te armando com capacidades para que você possa produzir e fazer, diz o Senhor. Estou arrancando diante de ti um espírito de incapacidade, diz o Senhor. Ousadia estão descendo sobre ti. Porque ousado sempre foi o teu coração. Muitas vezes tu foste barrado pelo homem, porque o homem limitou as suas condições. Pois assim diz o Senhor: a partir de hoje você anda na minha presença. A partir de hoje eu caminho diante de ti, e eu estou te capacitando para que você possa romper diante dos homens. E eu estou capacitando agora sua mente, teu espírito, e a minha unção desce sobre a sua vida, diz o Senhor. Agora, em nome de Jesus, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Essa luz. Rana checa. Nele manda sole macabacha. Nola babasi te camalana chore malababacharamas. Canto chole manda lá be camalado si belado si ne malaba. Não me assista, adore ao Senhor. Eu preciso de profetas comigo aqui. Checa na lamanda sola mabassia. Recte canto sutera malasso, momemas. Mene cantoro belasso, no lobobe malamana shai. Eu sinto, Senhor, eu te sinto, Senhor. Mova-te nesse lugar. Mova-te nesse lugar, Senhor Deus. Mova-te nessa grandeza. Mova-te no teu poder. Mova-te na tua graça. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. Lá abaixo, lá abaixo.
Checa na lamanda xeremela mama subianas. Shalamana suibas. Intercessão orando. Intercessão orando. Intercessão orando. Intercessão orando. Intercessão orando. Intercessão orando. Chacalabassuia. Neremenela lamanda chafi. Checamalamada subelabas. Intercessão, me ajude. Levante essas mãos. Rompimento, rompimento, crescimento. Aonde Jesus está, tem que ter liberdade. Aonde Jesus está, tem que ter liberdade. Renachola monela mas. Você precisa de ser espiritual nessa hora. Você precisa ser espiritual nessa hora. Eu ne mando suque malamamas. Seremeneladas. Chega malamamas. Continua orando, continua orando. Deus tem que falar nessa noite. Os querubins nas alturas estão teu trono. Batizado no Espírito Santo, fala em línguas. Fala em línguas. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Permanece poder neste lugar. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar. Teu santo nome adorar para sempre. Que maravilhas farás enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que eu te amo, Deus. Oh, ela manda sua. Assim diz o Senhor. Mulher, por muito tempo eu tenho te observado. Conflitos que aconteceram dentro do teu lar, porque não me conhecia da forma que eu desejava. Mas desde a tua infância eu tenho te mostrado o meu caminho. Erros aconteceram, diz o Senhor. Lugares que você procurou, pessoas, relacionamentos aconteceram. Mas eu sou o Senhor de dar uma segunda chance. Eis que estou tocando no teu coração, estou tocando na sua família. E para que tu saibas que eu estou falando contigo, eis que estou tocando em uma parente tua de nome Maria, que está hospitalizada. Assim diz o Senhor. Eis que eu toco nela. E toco no teu filho de nome Eduardo, porque eu estou transformando a vida dele.
Ele já está me procurando, diz o Senhor. Não me impeça, disse Deus. Jamais precisei de ajuda e não preciso da tua, filha. Deixa que eu toque nele. Apenas creia que eu estou transformando. Porque muitas vezes quando eu quis fazer, tua mão foi colocada e eu tive que tirar a minha. Mas nessa manhã eu te trouxe para falar claramente contigo, para dizer que a partir de agora eu estou tomando a rédea da situação, estou tocando em você. Repousa a minha paz sobre ti. Curas, milagres irão acontecer na sua vida. E eu estou quebrando toda maldição lançada, enviada, toda maldição familiar que vem desde a tua casa. Eu estou quebrando, anulando e desfazendo agora, em nome de Jesus. Estou aniquilando e desfazendo agora, em nome de Jesus. Seja liberto dessas coisas. Estou te libertando desse tradicionalismo. E eu estou decretando que o meu poder está vivendo na sua vida. Assim diz o Senhor. Olhe por ela. Vamos intercessão orando. Não me assista, não me assista. Não me assista, não me assista, não me assista. Feche seus olhos. Deus, eu estou dando entre dessa mulher. Abre-se a madre dessa mulher, Senhor. Antes, Senhor Deus, eu preciso que o Senhor repreenda esse espírito de desânimo, Senhor Deus, de fraqueza. Um espírito, Senhor Deus, que tenta chegar, Senhor Deus, ao coração da tua filha. Muitas vezes, Senhor Deus, Pai, tua filha buscou, iludida ficou, confusa esteve, Senhor Deus. Porque quando o homem fala, Senhor Deus, e não fala com clareza, e não se manifesta nada, Senhor Deus, nós vivemos em um medo. E daí nós começamos a buscar, Senhor Deus, mais as tuas bênçãos do que a ti. Eu quero repreender, Senhor Deus, Pai, esse desvio, Senhor Deus, da mente da tua filha. Quero que ela creia, Senhor Deus, que primeiro ela busca o Senhor. E as suas bênçãos estão alcançando a sua vida. Entra, Senhor Deus, no casamento dessa mulher agora, Senhor Deus. E todo espírito de confusão que entrou, Senhor Deus, de decepção, Senhor Deus, vindo por religiosos, Senhor Deus, Pai, na vida dela e na vida do esposo dela, eu quebro agora e desfaço agora, anulo, em nome de Jesus. Tua filha precisa de uma ação sobrenatural, Senhor, Pai. Ela está farta de palavras, está farta de sermões, Senhor Deus. Ela precisa ver uma manifestação. Por isso, Senhor Deus, Pai, nós tocamos sobre o útero da tua filha e decretamos que ele está fértil, Senhor Deus, e dará a luz, Senhor Deus, a um menino, diz o Senhor. Eu repreendo esse espírito de esterilidade, Senhor. Eu repreendo, Senhor Deus, Pai, esse espírito de esterilidade, Senhor Deus, agora. E que ela sinta, Senhor Deus, Pai, frutificar-se. Eu repreendo esse espírito religioso, Senhor Deus, abortivo, que fazia a sua filha, Senhor Deus, não ter mais, Senhor Deus, Pai, esperança de ver, Senhor Deus, a tua glória. Assim como o Senhor gera um filho no ventre dessa mulher, gere dentro dela as suas promessas, gere dentro dela o teu Espírito Santo, e que ela possa voltar a dançar, a cantar, a falar em línguas estranhas, Senhor Deus, a se alegrar no Espírito. Assim diz o Senhor para ti. Isaías 54 está sobre a sua vida, filha. Cante alegremente, ó estéreo. Cante alegremente, porque tu não deste filhos, porque mais são os filhos da desprezada do que aquela que tem abundâncias. Cantai alegremente e dançai na minha presença, porque assim diz o Senhor: alegrai-vos na minha presença, porque o seu ventre já está lemandorobianas. Eis que sobrenaturalmente Deus está invadindo o seu ser agora, em nome de Jesus. Vamos, não me assistam, não me assistam. Cante, cante, cante. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do céu.
transforma.